Olá, sejam muito bem-vindos ao Easy Espiritualidade. Eu sou Ana Cláudia Chandra, uma serva de Deus em serviço devocional, serva de servir, de serviço devocional. Nós devemos servir a Deus com amor e devoção e gratidão, executar os serviços para Deus sem esperar nada em retorno. Então, eu compartilho a Bhagavad Gita no Easy Espiritualidade, a ciência suprema, e compartilho alternadamente a bondade como estilo de vida do nosso querido mestre espiritual, professor Guru Chandramukha Swami, e compartilho o Narada Bhakti Sutra, que é um livro extremamente importante da filosofia védica do sábio Narada, acerca de como devemos servir a Deus e servir como uma pérola, que esta pérola deve ser oferecida, porque essa pérola ela é uma pérola de ouro, onde você pode oferecer seus trabalhos para Deus e transformá-los em ouro, porque quando o Supremo fica satisfeito com aquilo que fazemos, todo o nosso serviço devocional se transforma em ouro. E esse ouro não é um ouro material, mas sim um ouro de bem-aventurança, de felicidade, de sentir no nosso coração que nós estamos em paz, porque este tesouro da paz, da bem-aventurança de Deus, de se igualar a Deus em qualidades, porém não em quantidades, né? Nós somos iguais a Deus em qualidades, nós somos cheios de conhecimento, eternidade e bem-aventurança, porque Deus também é conhecimento, eternidade e bem-aventurança, Sat Chit Ananda, né? Ou seja, Sat Chit Ananda é uma expressão, um mantra ou uma qualificação de Deus na filosofia védica, no mantra Sat Chit Ananda, ou seja, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então, quando nós estamos felizes, nós devemos oferecer nossos serviços a Deus em amor e devoção. E quando nós não estamos felizes, o que nós fazemos? Nós iremos aqui mergulhar no verso 57 das pérolas do amor a Deus, para entender que o serviço devocional, ele se desenvolve através de estágios. Então, no verso 57 do livro sagrado Narada Bhakti Sutra, ou seja, Narada, segredos do amor a Deus em devoção, pérolas de amor a Deus em devoção, verso 57, Narada fala: cada estágio anterior deve ser considerado melhor do que aquele que o sucede. Então, nosso progresso em servir a Deus, ele é progressivo. Nós vamos fazendo, entregando a Deus, e Deus vai sabendo o que nós estamos oferecendo realmente do nosso coração ou apenas superficialmente, mecanicamente, né? Então, essa adoração ao Senhor, ou seja, esse processo de serviço devocional, né? Ele precisa estar dentro da bondade, que na filosofia védica chama de sattva, né? Então, a adoração ao Senhor em bondade, sattva, é melhor do que a adoração em paixão, rajas. E como é que a gente adora o Senhor em paixão? Aí ele cita aqui: e a adoração no modo da paixão é melhor do que a adoração em ignorância, tamas. Então, bondade, paixão e ignorância são 3 estágios de serviço devocional que nós prestamos a Deus em consonância. Ou seja, nesse processo de buscar esse trabalho e estar mergulhado nesse trabalho para que o objetivo desse trabalho seja o objetivo de agradar a Deus, o Supremo, né? Então, ele diz aqui, vamos lá. Ó nobre senhora, existem múltiplos caminhos de serviço devocional, em termos das diferentes qualidades de quem executa. O serviço que se executa a Deus, prestado por uma pessoa que é invejosa, hipócrita, violenta e irada, e que é separatista, que gosta de ficar o tempo todo separando as coisas, é considerado como estando no modo da escuridão. Então, quando você serve a Deus, sentindo tudo isso no seu coração, não fazendo de forma natural e espontânea, porque Deus está dentro do nosso coração e Ele vai saber se tu estás sendo sincero ou não. Mais do que qualquer pessoa, Deus sabe de tudo, do passado, do presente e futuro, dentro de nós, né? Então, a adoração às deidades, aos santos, no templo, né?
com motivação de obter desfruto material, fama e opulência, a devoção no modo da paixão. Então, o modo da paixão é o modo de intenção, de estar fazendo com a intenção de pedir a Deus alguma coisa em troca. Esse é o serviço que você está fazendo e que você está dizendo, eu estou fazendo aqui para Deus, mas eu vou pedir a Deus que me dê isso, ou que me cure disso, quando na realidade o que a gente passa, a gente precisa passar. Porque nós somos responsáveis por todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos e atitudes do passado e do presente, né? Então, com essa forma da ignorância, da escuridão, com essa forma da paixão, não são as formas ideais de se devocionar a Deus, né? Então, a melhor devoção que tem é você estar no modo da bondade. E como é que se executa essa devoção no modo da bondade, né? Quando o devoto adora Deus, na filosofia védica chamada da Suprema Personalidade de Deus Krishna, e oferece os resultados de suas atividades de maneira a se livrar do condicionamento de esperar o resultado dessas atividades que você faz para Deus, sua devoção está no modo da bondade. Então, faça e entregue a Deus e ponto. Esse comentário está no livro sagrado chamado Bhagavatam, 3:29, 7-10, o livro da filosofia védica, entendeu? Então, essa é a melhor explicação, né? Então, assim, quando a gente, né, busca os interesses de forma separatista, ou seja, de forma a dizer isso aqui é meu, isso aqui é disso aqui, isso aqui é disso aqui, a gente vai coordenando tudo e a gente vai colocando a nossa força no meio desse processo, a gente vai separando as coisas e nos separando também desse serviço que a gente deve prestar a Deus. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é que significa a palavra separatista. A palavra separatista deve ser compreendida com cuidado. O separatista é aquele que vê seus interesses como separados dos interesses do Senhor Supremo. Devotos de devoção mista ou devotos no modo da paixão e da ignorância julgam que o interesse do Senhor Supremo é atender às ordens do devoto. Foi o que eu acabei de falar. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou fazer uma promessa para Deus fazer com que eu passe no concurso. E assim eu tenho meu salário, e aí eu vou viver uma vida plena de abundância. Aí eu vou fazer isso para Deus, porque Deus vai me dar isso. Isso é separatista. É ser um indivíduo separatista. Você não pode separar as intenções de Deus das suas intenções, porque suas intenções, elas têm que ser dadas para Deus com amor e devoção. Eu estou fazendo aqui esse trabalho, e eu digo, Deus, está aqui esse trabalho. Trabalho aqui um vídeo caseiro, de forma bem espontânea, simples, com amor e devoção e gratidão, pela permissão que Deus nos dá de fazer esse serviço devocional. Mas tu é que sabe se está bom, se não está bom. Tu me mostra através do dia a dia, me mostra através do processo que eu coloco dentro desse processo. Eu inicio esse processo arrumando a câmera, me arrumando, fazendo, acontecendo, para que eu possa fazer melhor para Deus. Então, quando as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, geralmente as coisas começam a acontecer de forma negativa, as coisas não começam a dar certo, a gente começa a se impacientar, a gente começa a ter angústia, a gente começa a ter uma infinidade de coisas, de sensações e sentimentos que Deus está dizendo na nossa intuição. A intuição é um Deus particular agindo de forma a nos orientar dentro do nosso coração, dentro da nossa emoção. E a gente, às vezes, não escuta e continua, então a gente se dá mal. Às vezes a gente vai dizer que isso aqui parece que não está dando certo, parece que isso aqui, e consequentemente a gente faz o link que Deus não está de acordo. Porque tudo que acontece em nossas vidas, aqui neste plano material, Deus está controlando tudo. Não se engane, Deus está controlando absolutamente tudo, sem exceção. Né? Então, o interesse de semelhante devoto é obter com o Senhor tanto a gratificação de sua vida, dos seus sentidos, entregar os seus sentidos a Deus para que esses sentidos sejam purificados por essa atitude divina de trabalhar para Deus de várias formas possíveis. Como é que eu sei que eu estou fazendo serviço devocional a Deus? Quando você entrega para Deus e esquece os resultados. Eu estou fazendo isso aqui, não me importo se isso vai gerar visualizações, likes, etc. Né?
É fazer com o simples objetivo de adorar o Supremo em amor e devoção, né? Então, essa mentalidade separatista, materialista, desses devotos, né, que se devociona a Deus, querendo que Deus seja o seu servo e não nós sermos servos de Deus, é uma ideia equivocada, né? Então, é preciso que a gente busque essa bondade pura, né? E possamos, assim, nos elevar à devoção pura, à devoção sem interesse. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou para Deus, em primeiro lugar, porque Deus é primordial na minha vida, Deus é primeiro na minha vida, e depois vem o resto. Então, colocar Deus no patamar da sua vida como o único amigo, o único amor, o único mestre, o único professor, o único psicólogo, o maior de todos que está ali por você, porque eu e Deus somos um só, porque Deus está em mim, eu estou em Deus. E isso não é ideia de separação, sim, de união. O oposto da palavra separatista é união. Então, vamos nos unir a Deus em serviço devocional. E assim vamos adorar, vamos buscar essa coragem de buscar esse trabalho, essa prática espiritual para trabalhar nossa mente, nosso coração, sair do arrendamento material, de achar que a felicidade da gente depende das coisas materiais. Não, a felicidade depende da adoração a Deus. Consequentemente, vem a parte material, mas isso é secundário, né? Então, aqui para terminar, né, em um comentário de um mestre puro, devoto de Deus, ele escreve, Srila Prabhupada, ele escreve, o raio solar sem misturas é muito forte e, portanto, chama-se Tivra. Similarmente, a yoga da devoção sem mistura pode ser prestada por todos, independente das motivações internas. Então, não importa o seu desejo, mas o desejo de Deus. Não importa o resultado, mas sim o resultado que Deus vai lhe dar. Não importa o que eu quero, importa o que Deus quer na minha vida. Então, gente, quando a gente faz isso, né, a gente busca essa devoção no modo da bondade. Essa devoção sem nada, essa devoção por amor, pleno amor, puro amor no nosso coração, para limpar nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que estão sujas. Então, vamos varrer do nosso coração e nossas mentes essas impurezas com este serviço devocional no modo da bondade. Né? E essa bondade é a melhor adoração, porque você adorar a Deus em paixão, prajas, e adorar a Deus em ignorância, tamas, é muito prejudicial à nossa relação com Deus. Então, no dia de hoje, que essa adoração ela seja pura, bondosa, ela seja gratificada. Você se sente grata quando você faz um trabalho e você entrega para Deus e esquece, porque Deus sabe o que você merece. Então, mereça para poder receber e não peça sem merecer. Isso é que dá esse enrosco nas coisas que não saem como a gente deseja que saiam nas nossas vidas. Então, a bondade como estilo de vida, a adoração a Deus como estilo de vida, como estilo de prática de sadhanas espirituais, é o melhor meio e ainda não é o meu perfeito, porque o meu perfeito é prema bhakti, adoração a Deus pura. A gente só pensar em Deus o tempo inteiro e adorar a Deus sem se condicionar à matéria. E isso é um passo a passo nosso aqui. Por quê? Porque nós aqui na matéria, nós somos condicionados. Nós sofremos, nós adoecemos, nós temos angústia, nós temos desesperos, nós somos violentos, nós somos irados, nós somos hipócritas. Nós separamos as coisas. O amor, ele é uno, ele não é separado. O amor, ele é inclusivista e não separatista, como diz um professor meu, Prabhudevananda, né? Então, vamos executar essa adoração e vamos nesse estágio, saindo da ignorância, indo para a paixão, da paixão para a bondade, da bondade para a prema bhakti, que é a adoração a Deus pura, que isso é um estágio mais elevado de devoção a Deus, que começa do zero e chega ao maior. Mas sempre se preocupando em agradar a Deus, ter Deus sobre todas as coisas e sobre todas as coisas. Né? Jesus já diz, ame a si mesmo, ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Com gratidão encerro mais um dia de Narada, pérolas do amor a Deus. Bhakti Yoga, a yoga da devoção, para ser praticada com amor, devoção
e gratidão. Gratidão.